ela é uma empresa americana, ela é uma central de cooperativas de inseminação, ela tem 36% do market share nos Estados Unidos atualmente, comercializa mais de 20 milhões de doses no mundo inteiro. Ano passado ela comercializou sêmen para mais de 130 países, e no Brasil, desde 2011, ela atua através da Select Sites do Brasil. Antes de 2011, ela tinha uma distribuidora, que era a Semeia Genética, e em 2010, então, eles adquiriram a Semeia Genética e viraram Select Sites do Brasil. A Select Sites do Brasil vem num crescimento praticamente exponencial nos últimos tempos. É uma empresa que, de 2013 para cá, ela tem um crescimento anual médio de 30% em número de doses vendidas e superior a isso de faturamento. Nos últimos 5 anos, a gente dobrou 2 vezes o tamanho da empresa. Então, vem assumindo o seu espaço dentro do mercado de inseminação artificial no Brasil e com um crescimento bem consistente e consolidado. O que é melhoramento genético, né? Segundo a revista Nature, que é uma revista extremamente consolidada dentro do meio científico, o acasalamento animal é o processo de selecionar e acasalar animais com características genéticas desejáveis, para manter ou incrementar essas características nas futuras gerações. Em rebanhos, isso envolve a estimativa dos valores genéticos dos indivíduos para características, incluindo taxas de crescimento e produção, como leite, ovos ou carne. Então, essa é uma definição de melhoramento genético pela Nature, mas basicamente, melhoramento genético na prática é fazer a próxima geração ser melhor do que a qual nós estamos trabalhando. Ela tem que ser mais produtiva, ela tem que ser mais saudável, ela tem que ser mais fértil e, junto a tudo isso, ela tem que ser mais rentável. Cada vez mais o produtor, não importa se nós estamos trabalhando com corte ou estamos trabalhando com leite, ele precisa produzir dinheiro dentro da sua propriedade ou ele vai sair da atividade. Isso infelizmente ou felizmente, e eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, é felizmente o produtor, e agora vamos falar um pouquinho sobre leite, o produtor de leite que não é profissional e não produz dinheiro dentro da propriedade, ele tem abandonado a atividade e procurado outra atividade. Nós temos visto isso com bastante frequência nos últimos 5 anos dentro da pecuária leiteira brasileira, onde pequenos produtores que se dedicavam ao leite como uma atividade secundária ou terciária dentro da sua propriedade, acabaram abandonando essa atividade porque não existe mais espaço para não ser profissional em qualquer atividade que tu desempenhe. E melhoramento genético nada mais é do que um processo de decisão. Cada vez que tu escolhe um touro, cada vez que tu escolhe uma vaca, tu está tomando uma decisão sobre o que tu quer na tua próxima geração. E como é tomada essa decisão? Muita gente toma essa decisão de diferentes formas. Na vaca, essa é a minha vaca mais bonita, essa é o melhor úbere da minha fazenda. Essa vaca chegou a produzir 60 litros num dia. Eu comprei do vizinho ali que tem um bom rebanho, ele ordenha 200 vacas. Tudo isso é muito imperativo. Eu diria que produziu 60 litros num dia, tu até chegaria numa coisa mais quantitativa, mas eu vejo muito poucos produtores do Brasil, quando pensam em produção, pensar em quantos litros ou quantos quilos de leite uma vaca produziu na sua lactação, não apenas no seu pico, porque mais importante do que o pico é a persistência que ela tem desse pico. Então, são coisas que a gente ainda tem que pensar como nós vamos tomar essa decisão na vaca. O touro é um processo bem mais fácil. Por quê? Porque as centrais de inseminação ela tem programas de seleção. Eu vou mostrar para vocês como que é esse programa dentro da Select Sites, mas por mais que tu não tenha um parâmetro bem definido de qual touro tu deseja utilizar, esses programas de seleção que essas centrais desenvolvem vão acabar te trazendo touros melhoradores. Então, tu precisa saber realmente quais são as características importantes para o teu rebanho ou quais os índices de seleção. Mas como as empresas elas têm um programa muito forte, até quem não sabe o que é genoma, quem não diz eu não faço seleção genômica no meu rebanho, vão estar utilizando ferramenta seleção genômica através dos touros de inseminação artificial que estão utilizando.
Tradicionalmente, então, a gente não tem feito muita seleção nas vacas. O melhoramento do rebanho tradicionalmente feito dentro do Brasil, isso não é uma ferramenta exclusiva do Rio Grande do Sul, a gente seleciona 3, 4, 2 touros que a gente quer utilizar e utiliza ele dentro do nosso rebanho de vacas através da inseminação artificial. Desculpa. Na melhor das hipóteses, vamos falar assim sobre a grande maioria dos produtores, a gente faz um sistema de acasalamento computadorizado que funciona muito bem para indicar qual o melhor touro entre aqueles que ele utilizou para cada vaca, mas não seleciona qual vaca eu vou utilizar, se essa vaca é melhor que essa por causa disso, disso ou daquilo. Hoje o melhoramento do rebanho é feito através da seleção de touros. E nós temos que pensar que quando a gente faz dessa forma, a gente está agindo em 50% do melhoramento que a gente pode atingir. Eu tenho o touro, eu tenho a vaca, esses dois indivíduos vão dar origem à minha próxima geração, que vai ser a minha futura vaca de leite que eu quero que melhore. E eu estou agindo basicamente no touro e não tenho agido na vaca nos últimos tempos. E como a gente vem melhorando, a evolução requer mudanças. A grande maioria, se são estudantes, não passaram pelos tijolão, né? Mas eu passei por todos esses celulares aí. Os celulares antigos tinham o tamanho de um tijolo e pesavam tal qual, era uma arma. E hoje a gente está na era dos smartphones. A gente está na geração anos 2000 aqui, eles nem conhecem. Nem conhece isso aí, né? O homem, de uma forma ou outra, vem evoluindo também. E quando eu vejo essa foto, eu fico muito contente que eu já estou no último estágio de evolução da espécie, né? Então, toda evolução requer mudanças e a gente tem que estar preparado para isso. E as ferramentas genômicas, elas foram uma mudança drástica dentro do melhoramento genético da raça holandesa. Dando um histórico básico aqui sobre a ferramenta genômica, o genoma bovino, o DNA bovino foi sequenciado em 2006 e em 2009 a gente liberou as avaliações genômicas. O que são as avaliações genômicas? Conseguiu-se fazer uma predição das características financeiramente importantes dentro das raças leiteiras, uma predição genética do que cada animal viria a transmitir para a sua progenie. E antes essa predição era feita a partir da média dos pais, então nós tínhamos uma confiabilidade nas características de produção de 30%, e com essas predições genômicas a gente conseguiu incrementar essa confiabilidade praticamente em 100%. Elas foram para 60%, 65%, 70% até hoje nessas características de produção. Isso tornou muito mais fácil a utilização de touros jovens, de vacas jovens, o encurtamento no intervalo de gerações, que antes era 5 anos, baixou para 3, 2,5. Então, trouxe um impacto muito grande no melhoramento genético dentro das raças leiteiras. Dentro das centrais, como que isso funcionou? Então, a Select Sires tinha um programa de seleção de touros para as raças leiteiras dentro da Select Sires. Esse sistema que vocês estão olhando agora era antes de 2009 e ele funcionava assim. Isso aqui eu estou falando só sobre o programa de seleção da raça holandesa. Então, a Select Sires tinha o time de seleção de touros dele nos Estados Unidos, eles rodavam todos os rebanhos importantes e selecionavam 400 terneiros por média dos pais. O preço médio para aquisição de cada um desses terneiros era $12.500, tá? Esses 400 terneiros vinham para a central, faziam os testes sanitários, iniciavam a coleta e produção de sêmen. Alguns não produziam sêmen, outros não passavam em algum teste sanitário, então, alguns se machucavam. Ficavam 300 tourinhos para ser amostrados por ano. Desses 300, 30 entravam numa comercialização agressiva. Então, tu tinha uma pressão de seleção de 10%, aí, 8%. Nós começávamos com 400 terneiros e terminávamos com 30 touros comercializados, tá? Altamente comercializados no mundo. Após o genoma, essa mudança foi muito grande. Em vez de 400 terneiros, a Select Sires testa 3.500 terneiros antes dos 3 meses de idade,
com um teste genômico de baixa densidade, tá? Desses 3.500, 400, igual antigamente, vêm para o teste sanitário, 300 vão para a central, 200 são amostrados. Quando eles vêm para a central, eles fazem um novo teste genômico, mas aí com chip de alta densidade. O que é um chip de alta e baixa densidade? Baixa densidade, ele pega uma quantidade menor de SNPs, é um teste mais barato com uma confiabilidade um pouquinho menor, tá? Quando tu vai para um teste de alta densidade, a gente está passando um teste de 5.000 casos para 60.000 casos, de 60.000 casos para 800.000 casos, tu tem uma confiabilidade muito mais alta. Então, tu tem realmente certeza que aqueles são os animais que tu quer investir o teu dinheiro. Então, a gente amostra 200 animais para provar esses animais e 50 touros são altamente comercializados desses 3.500. Então, a gente vinha de 8% de utilização, de pressão de seleção, e estamos indo aí para uma pressão de seleção de 1,7%, 1,8%. Então, a pressão de seleção foi muito mais alta e, além dela ser mais alta, tu tem uma confiança muito melhor do que tu está trazendo para dentro da central. Então, a velocidade do melhoramento genético está cada vez mais alta dentro da raça holandesa. Dentro da raça Jersey, Pardo Suíço, todas elas também, mas como a raça holandesa tem a maior população dentro das raças leiteiras, ela acaba conseguindo ter uma velocidade de melhoramento melhor. E a grande diferença que aconteceu é que os donos dos touros conseguiram identificar também quais eram os grandes touros. Então, enquanto nós gastávamos em 2009, 2008, $12.000 por terneiro, por bezerro, hoje custa 250, 350, tem terneiros que foram adquiridos aí por 600, 700 mil dólares para vir para a central sem garantia de produção de sêmen. Então, essa corrida genética ficou muito mais cara, muito mais custosa para as centrais. Então, essa foi a forma que a gente, que a ferramenta genômica impactou na seleção dos touros. Como eu falei antes para vocês, esses 50% que todo mundo está utilizando, que é a seleção do touro que vai usar no rebanho, está sendo muito bem feito, porque o trabalho das centrais é muito bem feito. Agora, a gente tem que utilizar ferramentas genômicas nas fêmeas, a gente tem que recuperar o investimento, porque a terneira nasce, eu crio, eu recrio, eu insemino ela como novilha, e ela vai parir lá com seus 23, 24, 25 meses, e isso tem um custo enorme. E ela tem que me pagar esse investimento que eu fiz nela. André, até aí tudo bem? Querem fazer algumas perguntas ou como é que a gente está? Nós temos duas perguntas, Felipe. Matt Fischer. Tá, uma é da Nicole perguntando por que hoje em dia não se aplica tanto nas vacas a questão do melhoramento genético. Tá, Nicole, boa noite, obrigado por estar nos prestigiando. Eu vou te falar o seguinte, eu vou conversar exatamente sobre isso a partir de agora, então eu vou te responder ela durante a palestra, mas é uma conversa que a gente vem tendo com todos os produtores, obviamente eles ficam um pouco assustados com o custo da genotipagem, essa é o grande entrave hoje dentro da atividade, é o custo para te testar as tuas fêmeas, mas eu vou te responder isso exatamente agora, como utilizar essas ferramentas genômicas nas fêmeas. E a outra... Tem mais uma aqui da Suzana Vargas, perguntando se tem mudança na acurácia pela utilização de chips de alta e baixa densidade, e em caso positivo, quanto será essa diferença? Na utilização dos chips de alta e baixa densidade? Isso. Sim, Suzana, boa noite, obrigado por estar nos prestigiando. Existe diferença na confiabilidade, ela varia aí de 3% a 6%, tá? E isso é bastante, nós estamos pensando em características que vão de 40% a 60%, 45% a 60% de confiabilidade, é tu aumentar em 10% a tua confiabilidade. Então, sim, o que acontece, por que não se testa todos os 3.500 terneiros com um chip de alta densidade? Porque a diferença nos valores é muito caro. Então, na verdade, o que a Select Science faz? Ela utiliza o chip de baixa densidade para escanear todos os terneiros que ela teria interesse em trazer para a central e depois ela usa o chip de alta densidade para ter certeza que realmente são aqueles que ela quer.
Se perde algumas oportunidades por não se fazer isso, não se usar um chip de alta densidade em todos os terneiros recém-nascidos, digamos assim. A gente tem consciência que se perdeu 2 ou 3 animais nos últimos 4, 5 anos. Vou te dizer que isso é uma conversa que eu tenho bastante com os americanos. Eles dizem que está dentro do jogo. O custo financeiro que teria para fazer 3.000, 5.000 animais ano com um chip de alta densidade não paga tu perder um ou outro animal. Feito? Por enquanto é isso. Eu vou te interrompendo quando juntar aí, pessoal. Podem fazer perguntas que eu vou mediando aqui. Então, um estudo do Ferguson e Galligan, feito em 2017, mostra que o retorno do investimento para vacas holandesas, ele acontece entre a segunda e a terceira lactação das fêmeas, tá? O retorno do investimento que tu faz nela desde o nascimento até o primeiro parto. Eu vou passar para vocês uns slides que o Diego Santos das Zoetis passou para nós durante a nossa Sales Week. Então, aqui a gente tem um custo total do nascimento até o primeiro parto em 15 propriedades, tá? Propriedades com pastejo parte do ano, propriedade 100% confinado, e a gente consegue ver que esse custo varia de 4.000 até 6.000 reais, uma média de 4.300, 4.360 reais. Numa propriedade no Paraná, eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que o custo para produzir uma terneira do dia 1 de vida até o primeiro parto é R$ 4.827. E nessa propriedade, cada litro de leite produzido, se tu tirasse o custo de criação das terneiras, novilhas, a cria e recria, tu teria um lucro de 28 centavos por litro de leite produzido. Pensando de maneira simples, sem botar custo financeiro nesse valor que tu investiu na tua vaca, essa vaca, para pagar o investimento que tu fez nela, ela precisava produzir 17.239 litros de leite para empatar. Tá? 17 mil litros de leite. Se nós pensarmos que a lactação média no Brasil é 4.000 quilos, é um absurdo. Mas isso aqui nós estamos fazendo um estudo num rebanho que é 100% holandês. E a média de produção por lactação na vaca holandesa no Brasil gira em torno de 7.000, 8.000 quilos. Então, vamos ver, a gente precisa de mais de 2 lactações para pagar o investimento que nós estamos fazendo nesse animal que nasce. Então, cada animal fêmea que nasceu dentro da propriedade, tu vai ter que investir quase 5.000 reais para ela parir e começar a produzir lá dentro. Então, a gente tem que saber e selecionar bem em quais animais, quais indivíduos a gente quer investir esses 5.000 reais. Isso é extremamente importante hoje dentro do fluxo de caixa e dentro do planejamento financeiro dentro da propriedade. E isso coloca uma dúvida dentro dos produtores, porque, Felipe, eu estou utilizando touros muito bons da Select Series do Brasil, mas será que eu estou selecionando as fêmeas certas para manter dentro da minha propriedade? Como é que eu faço essa matemática? Porque é isso que vai definir se tu vai ter lucro ou não no final do dia. Aí, isso aqui são dados do CDCB, que é o Council of Dairy Cattle Breeding dos Estados Unidos, que é quem controla todos os dados das raças leiteiras hoje dentro da América do Norte, tá? Então, vocês vão ver, em azul, a gente tem o número de animais machos genotipados. E em vermelho, nós temos os números de fêmeas genotipadas. O que acontece? Em 2008 começou a liberar, vocês veem que praticamente apenas machos, então as centrais tiveram que ser muito agressivas nessa ferramenta para não ficar para trás, mas vocês vão perceber que 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o número de machos genotipados, ele não cresceu muito, ele segue uma constante, porque não existe milagre. Então, as vacas boas e os touros bons vão fazer animais bons. Não é que a vaca 1 e o touro 1 fazem o número 1. Essa matemática não existe dentro da genética. Mas os machos genotipados, o valor é bastante alto para genotipar um macho, então eles ficam dentro do mercado de pessoas que podem servir centrais ou não. Agora vocês percebem que em 2011 os produtores começaram a genotipar um pouco das fêmeas, em 2012 também, mas de 2014 em diante,
o crescimento de fêmeas genotipadas é exponencial, chegando a quase 700 mil no ano de 2018. O porquê disso? 2011, 2012, a maioria das centrais, esses números vêm bastante das centrais, que elas começaram a adquirir fêmeas para fazer o seu programa de touros, porque começou a ficar muito caro adquirir os touros, como eu mostrei para vocês, de 12 mil passou para 300 mil dólares, então o custo ficou muito alto. Mas a partir de 2014, os primeiros touros genotipados em 2009 tiveram a produção das suas filhas em 2014, e a grande maioria comprovou aqueles dados que foram publicados pela genotipagem em 2009. E a partir disso, a confiança dos produtores em utilizar a ferramenta genômica aumentou muito. E começou a se entender também como utilizar essa ferramenta genômica, e aí os produtores da América do Norte começaram a utilizar de forma bastante agressiva essa ferramenta. E a parte mais importante, e que eu quero que vocês gravem hoje, e eu vou trabalhar bastante sobre essa curva de Gauss aqui, é que quando nós identificarmos quais são as características importantes para nós, economicamente importantes dentro do nosso rebanho, do nosso sistema de produção, a gente consegue selecionar quais são as melhores 25% fêmeas do teu rebanho, as melhores 25 a 50, as 50 a 75, que são as medianas, e as piores 25%. Então, a gente dividiu o rebanho em quartis, funciona muito bem, e eu vou mostrar para vocês como e por que fazer isso. DPR é uma característica que ganhou muita visibilidade nos últimos anos dentro dos produtores de leite. DPR significa Daughter Pregnancy Rate, e é índice de prenhez das filhas. Então, ela identifica quantos dias após o primeiro parto uma vaca voltaria ao cio antes da outra. Tá? Isso é a forma de medir a característica. Mas o que a gente tem aqui? Ó? Nós dividimos as vacas de duas propriedades, tá? Em vacas de primeira lactação e vacas de segunda lactação ou maior. Nas vacas de primeira lactação, a gente pegou as 50% melhores que tinham um PTA médio para DPR de 1,2 e as 50% piores que tinham um PTA médio de menos 1,8. O que isso significa? Em vez de eu dividir aqui, ó, em quartis, top 25, 25 a 50, eu peguei os top 50% e as piores 50%. Nós vamos ver que a taxa de prenhez variou 2 pontos percentuais. Isso não é muito, dependendo do tamanho do rebanho, tá? Mas em rebanhos grandes isso é bastante. Dias em aberto não teve variação, produção de leite em 305 dias, então durante a lactação deu 100 libras são 50 quilos de diferença. Então aqui a gente não teve uma diferença muito grande nas vacas de primeira lactação, não teve um impacto muito grande essa diferença. Agora, nas vacas de segunda lactação ou maiores, a gente vê que a média delas, as piores tinham uma média de menos 2 e as melhores uma média de mais 1, tá? A taxa de prenhez das top 50% melhores foi 6 pontos percentuais maior do que as piores 50%. Tá? Isso agrega os dias em aberto, quase 30 dias, 35 dias em aberto menos para as vacas top 50%. Isso segundo a Hord Daysman, que é uma revista super conceituada dentro do mercado americano. Isso agrega quase 50 dólares de lucro por vaca que está no quartil superior para DPR dentro desse rebanho. Então, isso é dinheiro que fica dentro da propriedade. E aí, eu quero manter na minha propriedade a genética dessas top 50 ou de todo o meu rebanho? Esse é um dado de um rebanho da Select Size, que foi apresentado na nossa conferência anual. Então, também se dividiu da mesma forma, top 50 e as piores 50, o lowest, então, são as piores, highest, as melhores. Primeira lactação, vocês vão ver que deu quase 2 pontos de diferença, quase que um pouco mais de 500 animais. A taxa de prenhez igual ao outro rebanho, 2% de taxa de prenhez. Mas o que aconteceu aqui? Ó, a gente teve uma taxa de concepção no primeiro serviço 10% superior
nas vacas de melhor DPR. E isso é bem importante para a gente emprenhar nossas vacas mais cedo, tá? Uma média de dias em aberto de 115 dias. E, novamente, na segunda lactação ou maior, a gente teve um desvio de 2 pontos praticamente também, tá? Mas uma taxa de prenhez 9% maior, 10 dias a menos em aberto e uma taxa de concepção ou serviço 10% maior. Então, o que isso está mostrando para quem está no campo? Que eu fazer esse tipo de seleção está trazendo vantagens dentro da minha produção, dentro da minha reprodução. Isso é extremamente importante dentro dos nossos rebanhos. E quem trabalha já com tambo de leite, com propriedade leiteira, sabe que a reprodução, principalmente no momento que tu começa a intensificar muito e aumentar muito o teu nível de produção, a reprodução começa a sofrer. E cada 5, 10% que tu ganha na tua concepção do primeiro serviço e na tua taxa de prenhez tem um resultado financeiro bem importante no final do ano. Esse é um outro estudo que eu quis trazer para vocês também, para mostrar mais ou menos a mesma coisa que eu mostrei anteriormente, feito na Universidade de Wisconsin. Quem me passou esse estudo foi o Diego Guerra, da Neogen, tá? Então, o que tem aqui, ó? A gente pegou, aqui eles dividiram em quartis, tá? As top 25% para produção de leite, as 25,50% para produção de leite, as 50,75% e as piores 25% para o PTA leite, tá? Então, que tinham menor capacidade, não é capacidade, que elas tinham menor valor genético para a produção de leite, tá? Isso aqui são lactações e elas estão em libras, então, para nós transformar isso em quilo, tem que dividir por 2. A gente teve, entre as melhores e as piores, 4.800 libras de diferença. Isso aí são 2.200 quilos, divididos por 300 dias de lactação. As vacas top 25 produziram 7 quilos por dia a mais que as vacas, as piores 25%. Então, o que eu estou falando? Eu tenho um grupo de vacas que, na média, não importa qual é o pico de uma ou qual é o pico da outra, que na média de toda a lactação, dos 305 dias, ela vai estar produzindo 7 quilos a mais. Eu estou falando de uma vaca de 35 para uma vaca de 28 durante 300 dias. Isso é muito leite dentro de uma propriedade. Quando a gente vai para a DPR também, a mesma características que nós estávamos falando antes, tá? A gente pega aqui os dias em aberto, são 21 dias de diferença das melhores para as piores. Vocês todos são estudantes de veterinária, ou são veterinários, ou trabalham com atividade, sabem que 21 dias é um ciclo estral da vaca. Então, a gente tem uma chance a mais de emprenhar essas vacas antes das piores começar. Isso é muito significativo dentro de uma propriedade. Aqui eu tenho dados das OETs, pegando vacas de primeira lactação, com um N bastante grande, 7.500 animais, e a gente pega animais com DPR menor que 0, ou seja, animais com DPR negativo, animais que ficam na média da característica entre 0 e 1, e animais superiores a 1%, tá? a 1 ponto de DPR. A taxa de prenhez do melhor grupo para o pior grupo varia de 19% para 30%. A taxa de concepção vou botar o mouse aqui, de 32% para 45%. Taxa de prenhez de 19% para 30%. Serviços por concepção, um serviço a mais praticamente nas vacas negativas quando comparado com as melhores vacas. Vocês estão percebendo que eu estou falando muito nas melhores e nas piores, nas melhores e nas piores. Depois eu vou explicar para vocês por que eu tenho falado muito sobre esses dois grupos e não tenho me segurado muito nas vacas do meio. Agora, todos esses dados, todos esses estudos estão me mostrando que eu fazer essa seleção, ela tem resultado dentro da propriedade, seja em fertilidade, se nós fizermos isso por vida produtiva, tem o mesmo resultado, se nós fizermos isso produção de leite, gordura ou proteína, ele tem o mesmo resultado. Agora, tudo bem, eu fiz isso, como é que eu vou utilizar isso dentro da minha propriedade?
Porque o que acontece? Os testes genômicos, seja pelas OECs, seja pelo Neogen, eles entraram com bastante força dentro do mercado brasileiro em 2014, 2015. Muitos produtores fizeram, mas não souberam como utilizar essa ferramenta, tá? Então, acabaram desistindo de fazer. A gente teve um boom de testes e acabou caindo. E hoje, agora, a gente tem voltado a fazer mais testes dentro do mercado brasileiro. E como que a gente aplica essa informação genômica? E para mim, eu falei para vocês que vocês tinham que guardar esse gráfico, e isso é extremamente importante. Nas melhores 25%. Mas melhores 25% para quê, Felipe? E essa é o grande entendimento que o produtor de leite, o técnico que atende ele, tem que saber. Não adianta eu selecionar muitas características, porque se eu fizer muitas características, eu vou diminuir o meu ganho genético em cada uma delas. Mas eu tenho que identificar aquelas principais que têm impacto econômico dentro do meu sistema de produção. E no momento que eu identificar essas características, e é para isso que a gente treina toda a equipe da Select Sires, aqui eu vou fazer um merchan, tá? Mas os consultores da Select Sires têm capacidade total de conversar com vocês, identificar o que é importante dentro do rebanho de vocês. No momento que vocês identificarem quais são essas características, vocês separarem os animais de vocês. Os melhores 25%. E esses são os animais que eu tenho que multiplicar essa genética cada vez mais. Entre o 25 e 50, como eu melhoro essas vacas e quanto eu tenho de disponibilidade para investir nessas vacas para ter fêmeas delas. Entre os 50 e 75, eu tenho como melhorar essas vacas, quanto eu vou investir nelas também. E os piores 25%, será que eu quero multiplicar essa genética dentro do meu rebanho? Será que essas vacas que estão provadas, que são as vacas que vão produzir menos leite, vão ter um pouco mais de dificuldade para emprenhar, elas vão ter, talvez, mais problemas com mastite, com retenção de placenta, com deslocamento de abomaso? Será que essas fêmeas, eu quero manter a genética delas dentro do meu rebanho? Porque uma coisa extremamente importante quando a gente fala em melhoramento genético de bovinos, nós estamos falando sobre população, nós não estamos falando sobre um indivíduo sequer, e sobre genética aditiva. A gente quer adicionar aqueles genes que trazem retorno financeiro para a propriedade. Então, será que eu quero manter esses genes que não são bons, que não são produtivos dentro da minha propriedade dessas vacas? Então, o que eu vou fazer com elas? Lembrando que toda fêmea que nascer e eu criar até ela parir, ela tem um custo de criação de quase R$5.000. Então, a gente tem aqui as piores 25%. Eu não quero multiplicar essa genética, tá? A não ser que eu esteja com um rebanho que eu preciso crescer, não quero trazer nada de fora, e não quero fazer FIV, não quero fazer semi-insexado, não existe justificativa para se reproduzir essa genética dentro do teu rebanho. E eu vou te dizer o seguinte, mesmo querendo crescer hoje com semi-insexado, não existe justificativa para nós multiplicarmos esses piores 25% para as características importantes para o meu rebanho dentro da nossa propriedade. Esses animais devem ser receptoras. Se tu não tem um programa de embriões, inseminar com algum animal de gado de corte, com Brangus, Angus, Hereford, Charolês, Nelore, cada um tem o seu nicho. Obviamente, quando o boi gordo está valendo, é muito bom fazer isso. Quando o preço do boi gordo está baixo, é muito difícil. Mas o que nasce macho já é difícil de comercializar. Então, eu não quero, dentro de um programa genético, a indicação da Select Sires é que eu não reproduza os 25 piores animais que estão dentro da minha propriedade. Essa é a conclusão. Eu não quero investir R$5.000 em cada uma dessas fêmeas, porque elas não vão me trazer retorno lá na frente. Aos 50% a 75%, essa decisão fica um pouco mais difícil. Eu sempre falei nos melhores e nos piores. Por quê? Porque essa acurácia que eu tenho de 66%, de 70%, dependendo da característica,
ela é muito boa para identificar os animais piores e melhores. Eu vou dizer para vocês, quando vocês genotiparem um rebanho de 100 vacas, aquelas 15 melhores, 20 melhores, elas são as 20 melhores, vocês não precisam ter dúvida. E as 20 piores, elas são as 20 piores, também não precisam ter dúvida. Entre o meio, entre o 26º percentil ali até o 70º, podem existir algumas variações. Então, eu não descartaria esses 50%, 75%. Aqui eu não investiria muito dinheiro, tá? Eu não investiria semi-insexado, eu faria semi-convencional nesses animais, porque se eu colocar semi-insexado aqui, eu vou ter muitas fêmeas oriundas desses animais que estão mais para ser pioradores do que melhoradores do meu rebanho. Mas pode ter alguma coisa boa, acertar um acasalamento. Eu acredito que a gente deva usar até para nós ter a nossa taxa de reposição do rebanho. Então, utilizar bons touros com sêmen convencional. E alguns animais que estão bem atrás, a gente pode usar como receptoras no caso de termos um programa de transferência de embrião dentro da propriedade. Aí a gente começa a chegar na parte boa do nosso rebanho, nas vacas que a gente quer reproduzir, que a gente quer multiplicar e que a gente precisa que elas mantenham, que elas nos tragam a nossa reposição, que ela venha daqui. Então vamos lá. As top 25% a 50%. Essas vacas eu tenho que começar a investir nelas. Investir em semi-insexado, 1, 2 ou 3 serviços. O que vai definir? Eu vou falar um pouco mais sobre o que vai definir isso lá na frente. Mas a minha taxa de concepção é o que vai definir isso. Se eu vou utilizar semi-insexado, 2 ou 3 serviços. E as melhores 25%, essas eu quero que produzam praticamente toda a minha reposição. Então, se eu tenho capacidade, eu quero ser agressivo, eu vou fazer FIV com elas, eu vou fazer transferência de embriões com elas, eu vou encher aquelas minhas piores 25 que vão virar receptoras com embriões dessas minhas fêmeas, tá? E investir em semi-insexado 2, 3, tem propriedades que nessas fêmeas, geralmente elas são as novilhas, fazem apenas semi-insexado, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Então, resumindo, né? As melhores 25% é semi-insexado e doadoras. Eu quero o máximo de fêmeas dessas vacas. Entre 25% e 50% semi-insexado e convencional, 50% a 75% semi-convencional apenas, porque eu não quero ter um grande número de fêmeas delas. E as piores 25% eu não quero essa genética. Elas vão ser receptoras ou inseminadas com touros de corte. Na prática, tá? Vamos mais prático do que nós estávamos falando agora. As avaliações genômicas têm boa confiabilidade em predizer a performance futura de um animal. Quais são os piores e melhores? Aquilo que eu estava falando para vocês. Eu fiz o genoma de 100 animais, os 25 melhores, eu tenho certeza que vão ser os melhores. Não vai chegar um animal daquele e ser ruim. Os 25 piores, nós não vamos achar um animal nos 25 piores que vai ser bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Selexide genotipa aqueles 300 terneiros, tá? Dos 50 que nós vamos comercializar, eu vou dizer para vocês que 45 saem dos melhores 70, ou 40 dos melhores 70. Vai sair entre 5 e 10 ali até os 160. Dos 160 para trás a gente faz para não perder uma oportunidade. Caso apareça algum animal um pouco diferente, que vá servir um mercado de pastoreio, como a Nova Zelândia, mas os animais bons, eles vão sair de dentro daqueles animais bons. Algum animal bom pode virar médio, mas nenhum animal ruim vai virar bom. Tá? Elas são extremamente importantes para saber quais características impactam financeiramente no meu sistema de produção, e o mais importante é nós saber como direcionar a utilização da genética. Como os rebanhos clientes da Select Sires têm sido orientados e têm feito, e nós temos visto os melhores resultados. Rebanhos agressivos. O que eu chamo rebanhos agressivos? Rebanhos agressivos são rebanhos que produzem genética, que vendem genética, que têm o objetivo de vender embriões, rebanhos que realmente se preocupam em ter uma genética avançada. Eles, nos top 25%, elas são doadoras,
Semi-insexado, o máximo de serviço possível. Depende da taxa de concepção e de prenhez, como eu falei antes. Agora vamos deter um pouquinho mais a isso. Como assim depende na taxa de concepção e taxa de prenhez? Se eu tiver no meu segundo serviço 70% de concepção ou 70% de prenhez, eu não preciso seguir no semi-convencional, no semi-insexado, no terceiro, quarto e quinto serviço. Por quê? Porque eu já vou ter um número muito grande de prenhez feita de semi-insexado dentro desse grupo. E aí eu já tenho um número grande de fêmeas além dos embriões produzidos que vão vir dessas top 25%. Então eu posso fazer 2 embriões. O ideal é nós termos 70% delas prenhas com semi-insexado. A partir daí a gente vai para o convencional, tá? 70%, 75%. As top 25, 50%, a mesma coisa. Quando eu tiver 65%, 70%, 75% delas prenhas com semi-insexado, eu posso ir para o semi-convencional. Tá? As top 50, 75% semi-convencional de bons touros, e os 25% piores, isso é refúgio genético. A gente não quer reproduzir, repito, reproduzir essas fêmeas dentro do rebanho. Rebanhos comerciais, que são a grande maioria hoje, tá? 50% a gente não trabalha com os top 25%, por quê? Porque eles não fazem transferência de embriões. Então, a gente trabalha com as top 50% dentro das características que são importantes para aquele rebanho, com semi-insexado até ter 70%, 75% de prenhez, semi-convencional no grupo de 50% a 75%, e a mesma coisa, geralmente 75% a 100% a gente utiliza Angus ou alguma outra raça de corte nesses animais. Aqui vocês vão ter os animais genotipados na base de dados do CDCB por hemisfério. Vocês vão ver que a América do Norte é pioneira e está com a genética muito avançada quando comparado aos outros continentes, e até por isso eles investem muito. Eles têm mais de 2.500.000 dados dentro da base de dados do CDCB, só da América do Norte. A América do Sul vem crescendo, ela está bem atrás da Europa, que tem 200.000 dados, mas é o terceiro continente com um banco de dados maior, 27.300 animais genotipados já dentro do banco de dados. Número aproximado de animais genotipados no Brasil, a gente está com quase 300.000 de animais das raças de leite, 450.000 aproximado de gado de corte. A raça holandesa é quem tem o maior número de animais genotipados no leite, 175.000 animais dentro do Brasil, e dentro do corte o Nelore vem com um programa bastante agressivo de genotipagem, já vem com 300.000 animais genotipados. Basicamente, eu quis trazer para vocês como está sendo utilizada essa ferramenta na prática. Eu acho que foi a Nicole que perguntou por que não é tão utilizado nos rebanhos comerciais, nas fêmeas. A gente faz essa seleção nos 50% do macho, não tanto nas fêmeas. Hoje em dia ela tem um custo que eu não chamo de custo, eu chamo de investimento. Embora a Select Science não comercialize testes genômicos, eu incentivo todos a fazerem, porque tu começa a conhecer melhor o teu rebanho e tu tem um norte para onde tu seguir e como tu seguir, o que tu deve selecionar. O custo hoje varia de 130 a 200 reais, digamos aí, dependendo de que chip, de que produto e que empresa vai se fazer e a quantidade de animais que vai se fazer. Esse investimento o produtor ainda vê como um investimento muito caro nessa ferramenta. Mas se nós pensarmos que ele gasta entre 4.000 e 5.000 reais para produzir uma vaca, tu saber qual é a vaca que tu quer utilizar, que tu quer investir, eu acredito que isso é uma ferramenta indispensável para que a gente siga melhorando os rebanhos e tendo rebanhos mais rentáveis dentro da pecuária leiteira do Brasil. Doutor André, rapidamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se apareceu mais alguma pergunta, eu estou à disposição, vocês podem ficar à vontade para perguntarem o que quiserem. Dentro do meu conhecimento, né, eu estou à disposição. Parabéns aí pela apresentação. Apareceram algumas, assim, da Mônica aqui. Eu acho até que tu já respondeu. Ela perguntou em qual grupo seria melhor investir
quando comparado ali o de 25% a 50% ou 50% a 75%? Mônica, na minha opinião, tá? Vamos lá, cada um tem, pelo que eu tenho visto, tá? Se tu vai ter que escolher um grupo para investir, e se tu baixasse para os 30%, eu te diria certeza, investe nos top 30 e não investe tanto no resto, tá? Agora, os animais do meio da população, a diferença entre eles é muito pequena, entende? Tu tem uma variação ali, é aquilo que eu estou dizendo. Um animal top 25, ele nunca vai ser top 60, ele vai ficar top 50% com certeza, tá? Ele pode ficar no meio, ele pode não ser top 10, mas vai ficar no meio. Um animal que é os piores, 25%, nunca vai ser bom. Então, não é ali que não adianta chegar e dizer o seguinte, eu vou usar o melhor touro da raça, eu quero usar essas minhas vacas piores, 25%, para essas características que eu estou selecionando. Eu vou usar o melhor touro da raça naquelas vacas, é um desperdício de dinheiro, eu não vou deixar de fazer isso, a minha equipe não vai deixar de fazer isso, porque ela não vai chegar no nível que as outras vacas podem chegar, entende? Então é muito melhor tu usar um sêmen comercial de gado de corte para conseguir comercializar esses animais lá atrás, usar bastante, ser agressivo com sêmen sexado de touros bons, tá? Nos top 50%, 25%, e ser agressivo nesses top 25%. Voltando à resposta, tá? Para não fugir um pouco. Entre os 25% e 60%, a variação é muito pequena. Então, o que acontece? Eu tenho uma estimativa que os 50% para frente vão ser melhores. Até ali a gente pode usar alguma coisa de sêmen sexado, 1, 2 serviços. Dos 50 em diante, embora um ou outro animal possa vir a se destacar, e eu não estou reproduzindo um animal que merecia, eu estou perdendo uma oportunidade genética naquele grupo, entende? Mas eu estou ganhando nas da frente. Então, a gente utilizar bons touros nos 50, 75, mas não investir muito forte, porque a chance de eu acertar é menor do que a chance que eu vou ter de acertar investindo no grupo dos 25 a 50. Então, para não ficar em cima do muro, investe nos 25 a 50, tá? Mas não desperdiça aqueles dos 50% aos 75%, porque alguma coisa boa vai sair dali, e não tem rebanho, e a maioria dos rebanhos não fazem transferência de embrião, não fazem fertilização in vitro. Esses rebanhos precisam desses animais também para fazer a sua reposição e manterem o seu tamanho de rebanho ou o seu tamanho, a taxa de crescimento que desejam. Então, a gente precisa ter essas vacas reproduzindo também. Espero que eu tenha me feito claro aqui. Acho que foi bem claro, hein? Bom, tem mais algumas ali. O Kevin, perguntando qual a média de diferença de preço de uma dose de um sêmen convencional versus sexado do mesmo touro. Qual a diferença de preço, assim, mais ou menos? Tchê, Kevin, boa noite em primeiro lugar. Isso depende muito de touro para touro, tá? Porque o que acontece? Eu vou te dizer que a média hoje, vamos lá, ela pode variar de 4 vezes o preço do convencional até 20 vezes o preço do convencional, tá? O que demanda isso? Por exemplo, touros com muita demanda pelo mercado global, touros que, vamos lá, touros como hoje Alphabet, eu vou só citar o nome de alguns touros aqui que são bem conhecidos, touros como Mogu, Monte Ross, Legacy, Frasled, Doc, alguns touros que a gente nem consegue muito sêmen para trazer para o Brasil, para importar para o Brasil, eles podem chegar até 20 vezes o valor da dose convencional, porque eles não conseguem produzir o suficiente para o mundo inteiro utilizar. Touros de baixa demanda de sêmen convencional, com muita demanda de sêmen, com baixa demanda de sêmen sexado, muita demanda de sêmen convencional, varia aí de 4 a 8 vezes, depende se o touro produz bem ou não, tem várias variações. Mas de 4 a 10 vezes é uma média aí. Tá? Touros excelentes pode chegar a 20, 15 vezes, mas de 4 a 10. Bom, tem uma outra pergunta antes, mas aproveitando que é o mesmo gancho da pergunta da Mônica, o próprio Kevin pergunta se em pequenas propriedades se aplicaria essa mesma divisão de melhores 25%. Kevin, é uma excelente pergunta, tá? Eu vou te dizer que
tu pode aplicar, isso depende da intensidade de seleção que tu quer utilizar, mas o que eu gosto de fazer é dividir nos top 50, nos melhores 50% e nos piores 50%, tá? O que eu quero deixar bem claro e que no sentido de melhoramento genético, isso é a coisa que o técnico, vocês técnicos, tem que ser a parte mais importante. Receber os dados e separar as vacas é fácil, é uma planilha de Excel, entende? Agora, o que diferencia um bom técnico de um técnico ruim? É tu saber quais são as características que tu tem que selecionar dentro daquele rebanho. Porque os problemas do rebanho do André são completamente os problemas do rebanho da Monique. Entende? Muitas vezes um veterinário faz uma receita de bolo e utiliza em todos os seus clientes aquela receita de bolo. Tá? Então, o que diferencia vocês conseguirem ter uma boa representatividade, uma boa utilização dessas ferramentas é saber exatamente quais são as características que economicamente têm impacto dentro do teu rebanho. Aí sim tu consegue fazer uma divisão, e se tu dividir em top 30, de 30 a 60, e as piores 30%, dividir as top 40 para usar semi-sexado, e aí de 40 a 80 os que eu vou usar semi-convencional, e as 20% eu não vou utilizar, isso é um ajuste que tu pode fazer até de acordo com os objetivos do rebanho. Eu quero só manter o tamanho, eu estou querendo expandir, eu estou querendo diminuir um pouco, eu quero vender novilhas, então preciso ter um pouco mais de fêmeas. Então, esse ajuste que a gente chama de o calculador genético, isso aí tu consegue manejar mais facilmente. O importante é tu conseguir definir as características importantes dentro do teu rebanho. Vou me intrometer um pouquinho aqui e aproveitar esse teu pensamento, Escobar. Tu que tem visão global da pecuária de leite aí hoje, o que está se buscando? A maioria das propriedades está buscando. A gente continua buscando produção de leite ou a gente está buscando outras características, sei lá, ligamento, patas, reprodução? O que as propriedades estão precisando mais hoje? Boa pergunta, Monique. Vou te dizer assim, por muitos anos dentro do Brasil se buscou produção de leite e tipo. Tá? Então, vou te dizer, quando eu entrei em 2008 dentro desse mercado, se queria animais com muito leite, com muito tipo e com muito ubre. O doutor André me pedia esse tipo de touro, assim, bastante. Direto. Mas, o que acontece? Na medida que a gente está conseguindo mais dados, mais informações das propriedades, cada vez as características de tipo, elas têm perdido um pouco de importância. Eu estou falando, obviamente, dentro da raça holandesa e dentro da raça Jersey. Não vou falar dentro das raças. Eu acho que o nosso maior público aqui são raças puras, tá? Porque o Brasil central e onde está a grande parte da produção de leite, em Minas Gerais, o Girolando é um novo mundo, entende? É um mundo inteiro. E tem características um pouco à parte do que a gente faz dentro das raças puras, holandesa e Jersey no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, então, a gente está falando aqui mais pessoal do sul do país, vamos falar sobre holandesa e Jersey. As características de tipo, elas perderam um pouco de importância econômica dentro do rebanho. Por quê? Os rebanhos do mundo inteiro sempre buscaram isso. Então, mesmo que tu não tivesse buscando um bom ubre, a raça estava buscando. Então, hoje, a média da raça holandesa, a média da raça Jersey, o Jersey a gente ainda busca algumas coisas, como ligamento e profundidade, mas dentro da raça holandesa, a média de ubre é muito boa, tanto que teve um ajuste de base agora em abril, tá? E isso é um tema que eu falei para o André, quando vocês quiserem ver, a gente pode falar sobre bases genéticas, teve uma mudança de base em abril, e os PTAs para ubre, que eram 2,5, 3, 13,5, 4, caíram drasticamente. Hoje um touro de ubre 1,3, ele está entre os top da raça, 1,4, entende? Então hoje, dentro dos rebanhos, produção ainda é importante, porque os nossos laticínios, eles pagam por leite produzido. Cada vez mais tem gente procurando sólidos, tá? DPR, vida produtiva, estão dentro das características principais procuradas, hoje bastante procuradas, tá? E uma característica que nós, digamos assim, que entrou no radar dos produtores é a 2A2, né? As beta-caseínas.
tá? Então, isso é uma demanda que vem crescente, que eu não sei como isso vai se comportar. Nós tivemos até uma live para falar sobre isso semana passada. Não sei como vai se comportar no futuro do mercado, mas é uma demanda bastante crescente dentro dos nossos produtores. E são características que eu mostrei para vocês aqui com dados extremamente importantes. Então, eu acho que a gente está caminhando para um amadurecimento genético do produtor de leite brasileiro, e o nosso rebanho vem evoluindo consideravelmente bem. Excelente, obrigada. Acho que André caiu. Aí, André. minha câmera travou, mas chegou no baile. Felipe, eu sei que tu tem compromisso, a gente tem algumas perguntas, mas quando tu quiser... Vamos lá, vamos respondendo mais umas. Agora a gente entra no bate-papo bom. Eu não gosto de apresentar muito, mas de conversar eu adoro. Então vamos, agora eu posso até tomar mate. Então mais um pouquinho a gente vai afundando, e daqui a pouco, quando eu receber uma chamada aqui, aí eu peço licença. Fica à vontade aí. Bom, tem uma pergunta aqui do Leonardo, que eu não sei se é do Leonardo, da namorada dele, da Gabriela, que pensa em trabalhar com gado de corte, mas ele fez a pergunta assim: como estão as avaliações genômicas no gado de corte? E no gado leiteiro as análises são baseadas muito em números de produção. Quais são as principais características avaliadas nas vacas de corte? É uma excelente pergunta, tá? Vem crescendo bastante, e isso globalmente, tá? Se no início das avaliações genômicas, o produtor de leite na América, eu vou sempre me referir à América do Norte por dois motivos, tá? Duas razões. Uma que é para onde eu viajo bastante, tenho bastante contato com produtores, então eu sei mais ou menos como funciona, e outra porque é o grande berço genético hoje para as raças que têm as ferramentas genômicas. Vamos lá, holandês, Jersey, e Angus, digamos assim. O Hereford está bem desenvolvido também, mas vamos lá. Quando o genoma apareceu em 2009, 10, 11, o produtor de leite, a partir de 2012, 13, eu mostrei dados para vocês ali, começou a utilizar pesado essa ferramenta, tá? E ele começou a utilizar pesado a ferramenta pela forma certa, porque ele queria melhorar o rebanho dele. O produtor de gado de leite, de gado de corte, num primeiro momento nos Estados Unidos, eu me lembro que eu fui essa eu nunca vou me esquecer, a gente teve uma visita muito boa na 44 Farms, que é uma propriedade no Texas que produz touros, é um rebanho boia fina para cachorro grosso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? É um rebanho que vale a pena conhecer, eles produzem touros excelentes, preocupados com ganho de peso, preocupados com carcaça, tanto que eles conseguiram abrir restaurantes com a marca deles. Eles têm um serviço muito bem feito, são empresários, mas excelentes cowboys. Eu estava numa visita neles e perguntei: ei, vocês estão fazendo testes genômicos, esse tipo de coisa? E ele falou: olha, eu apresentei 50 touros com testes genômicos no meu leilão, e eles não tiveram nenhum acréscimo de preço, então parei de fazer. No início, os produtores de gado de corte utilizaram isso para tentar agregar valor aos seus animais, tá? E não selecionar os melhores animais para melhorar os seus rebanhos. Então, no início foi de difícil utilização, nos últimos tempos cresceu muito, eles perceberam como que deve ser feito, como que deve ser utilizado, estão utilizando massivamente, igual o gado de leite, tá? As principais características dependem muito do mercado onde tu está situado, né? A gente testa alguns touros nacionais aqui no Brasil para comercializar no Brasil Central, principalmente, e a característica mais importante é peso ao ano, peso a desmama e marmoreio. Nós vamos para alguns rebanhos, alguns locais nos Estados Unidos, que eles se importam muito com facilidade de parto, porque 90%, 80% dos animais inseminados nos Estados Unidos são novilhas, então eles se preocupam muito com facilidade de parto, com peso a desmama, marmoreio e área de olho de lombo. Alguns rebanhos se preocupam bastante com energia da vaca, algumas características com menor herdabilidade, com uma menor acurácia, mas principal, vamos lá, mercado americano se preocupa muito com facilidade de parto, peso ao desmame, área de olho de lombo, marmoreio enormemente. No Brasil, aqui a gente tem visto bastante peso ao desmame, peso ao ano e marmoreio. Ótimo, tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu não me perco. Carolina perguntando: como nós, como técnicos, podemos sugerir a introdução dessa ferramenta de seleção das vacas em uma propriedade? Acredito que muitos produtores devem ter receio em relação a custos, parâmetros,
avaliados em eficiência? Carolina, muito boa pergunta, porque isso é uma discussão que a gente tem que ter o tempo todo. Existe uma diferença muito grande no produtor de leite e do produtor de corte, tá? O produtor de leite, ele tem a conta da propriedade financeira da propriedade muito mais na ponta do lápis, porque ele está medindo aquilo diariamente, a produção de leite é medida diariamente, tá? Como ele tem esse custo, ele tem o custo de produção dele, ele sabe quanto que ele vai ganhar no próximo mês, pelo menos tem uma ideia de quanto que ele vai ganhar no próximo mês, tu tem uma noção maior, uma capacidade de discutir mais com ele sobre o investimento. A gente fala que o investimento em genética ele não chega a 1% dentro de uma propriedade leiteira, tá? Cada vez mais a gente está conseguindo atualizar o custo de produção da bezerra, da terneira do nascimento. Estou falando demais com o pessoal lá para cima, já comecei a falar bezerra. Da terneira, do dia do nascimento até o primeiro parto. Tá? Quando tu começa a ver esse custo, tu começa a mostrar para ele que ele tem que investir na forma de selecionar esses animais, que ele tem que investir em genética para ter animais bons, porque não vale a pena ele gastar 5 mil em 2 anos e 2 meses, 2 anos e 1 mês, em 24, 25 meses, para depois ter um animal que não vai produzir o que ele tem capacidade, o que ele dá de condições para o animal produzir. Então, esse é um convencimento que a gente está tendo, é uma nova ideia de produção que a gente está tendo que colocar dentro da cabeça dos produtores no Brasil. Graças a Deus, cada vez mais as associações têm trabalhado com isso, os técnicos têm trabalhado com isso, e a gente vem enxergando uma mudança muito rápida dentro da mentalidade dos produtores de leite sobre como utilizar as ferramentas genéticas e o que a genética pode trazer de retorno para dentro da propriedade. Não mais simplesmente emprenhar as vacas, utilizar um touro de inseminação, mas sim utilizar o melhor touro para dentro do meu rebanho e nas minhas melhores vacas. Tinha uma outra pergunta aqui, Felipe, que ficou para trás, da Suzana Vargas. Quando o produtor decide por genotipar seus animais, como esses resultados chegarão para ele? E já, daí uma segunda pergunta, né, emendada, já em forma de ranking para ele fazer a tomada de decisão? Boa pergunta, Suzana. Vamos lá, depende da característica que você quer utilizar, que o produtor vai utilizar, tá? Ele vai receber como se fosse uma prova dos touros, tá? Ele vai ter o PTA leite dos animais dele, PTA gordura, proteína, os percentuais, vai ter vida produtiva, DPR, tipo, composto de ubres, tá? Todas as características, tá? E vai ter os índices prontos, tá? Que é o mérito líquido, né? O net merit, que é o quantos dólares a vaca vai deixar na propriedade, e o TPI. O que a gente tem feito? Em algumas propriedades que a gente conhece melhor, nós temos desenvolvido índices que servem para aquela característica, para aquele produtor. Vou te dar alguns exemplos. Muitos produtores da região de Castro, no Paraná, vinham selecionando por mérito líquido. A intercooperação, que é a junção de 3 cooperativas para estudar genética lá, fizeram um estudo e viram que mérito líquido não tem impacto naquela região, que o que tem impacto é o TPI. Então, tiveram que mudar um pouco o seu processo de seleção. Tu pode utilizar esses rankings prontos, é uma tabela, tu vai receber esses dados numa tabela de Excel, tu diz, eu quero saber quais são as minhas melhores para a produção de leite. Aí tu vai ali selecionar pela coluna do leite e eles vão estar selecionados facilmente. Eu recomendo que quando tu tem os dados da propriedade bem controlados, tu tem claro na tua cabeça aonde tu quer chegar, tu fazer um índice para a tua propriedade, das características que tu julga importante, sempre conversando com um técnico, conversando com um consultor da Select ou de quem te atende, tu tem condições de chegar num ranqueamento melhor do que utilizando um ranking pronto. Agora, os rankings prontos, eles se replicam muito bem. Tá? Por exemplo, o TPI, fizeram um estudo, pegaram os top 10 para TPI, jogaram, não me lembro, na Austrália ou na Nova Zelândia, e os touros ranquearam igual, só diminuiu a diferença deles. Então, como nós temos diversos sistemas de produção na América do Norte, nós temos rebanhos de 50 vacas e rebanhos de 15 mil vacas, eles acabam randomizando as informações e elas sendo bem acuradas. Agora, se tu tem um técnico disponível para fazer o ranking de dentro da tua propriedade, eu acho que sempre funciona muito bem.
Felipe, eu tenho agora na verdade são duas perguntas para ti. Tá na minha hora, então. Não, tu vai ter difícil. Não, é tranquilo. Uma, na verdade, eu queria que tu falasse para nós como é que tá a utilização de touros nacionais pela empresa de vocês aí, eu sei que vocês estão comercializando, né, touros nacionais. E a segunda seria, bom, eu acompanhei, né, muito esse crescimento o DPR é um índice que sempre teve, né, mas o pessoal não dava muita atenção, né, e tem crescido bastante. Hoje o pessoal é difícil, tu fala com o produtor, todos sabem o que é o índice de fertilidade das filhas, né, mas relação do DPR com TPI, se você tem algum trabalho de relação entre esses dois índices. Tá, vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta antes de te responder. Touros nacionais, tu quis saber sobre qual raça? Holandesa. Tá, então, assim, a Select Size não tem nenhum touro nacional da raça holandesa, tá? O que nós temos são touros nascidos nos Estados Unidos, importados vivos. Nós já importamos, deixa eu ver, foram 5, 8, 15... Nós já importamos 21 touros em 4 importações diferentes da raça holandesa, a gente chama isso o Programa Arte Brasil, para produzir sêmen no Brasil. Qual que era o objetivo disso, André? As variações cambiais, e isso começou depois de 2014, que o dólar subiu de 2 para 13,50, e graças a Deus a gente fez isso, porque essa variação cambial nesse último ano está me matando também. As variações cambiais afetam muito o material importado, né? E, além disso, existia uma demanda muito grande por touros top no Brasil nos últimos tempos. E eu não conseguia trazer sêmen suficiente para atender toda a demanda do mercado brasileiro. Um mercado muito grande, são 4 milhões e 300 mil doses de holandês inseminado aqui, todo mundo quer os melhores touros. Entende? Aí tem um touro que eu consigo, assim, por exemplo, Rocket Fire, é um touro que eu não consigo importar ainda. E é um touro que o pessoal está me pedindo faz um ano. Então, o que eu decidi com os americanos? Como a gente virou uma filial da Select Size americana, eles são donos da empresa do Brasil, de 100% da empresa no Brasil, o que a gente decidiu? A gente selecionar dentro desse programa de seleção de touros deles, quando eles passam daqueles 3.500 para os 300, tá? Eu vou ali dentro dos 300, faço um filtro nos touros que tem 2, 3 irmãos inteiros e seleciono os touros que me interessam. E aí a gente entra numa discussão política de quais touros vão vir para o Brasil ou não. Eles têm sido muito, não é complacentes, mas eles têm sido caridosos com a Select Size do Brasil. Hoje a Select Size do Brasil tem o touro número 25 do mundo para TPI, produzindo sêmen no Brasil. Eu entreguei as primeiras doses de um touro chamado Legacy mês passado, e eu já estou com um filho dele produzindo sêmen aqui, e ninguém nem tinha usado o touro no Brasil. Então as pessoas usaram Legacy e o filho dele ao mesmo tempo, e a Select Size não tinha nenhum filho dele vendendo sêmen nos Estados Unidos. Então a gente está conseguindo trazer uma genética de ponta para ter disponibilidade e ter um preço acessível, porque também trazer um touro que o sêmen convencional custe R$400, não comercializa, né? Então não adianta nós fazer esse tipo de coisa. Então, pensando nisso, nós importamos touros vivos, tá? Essa é a genética que a gente está congelando dentro do Brasil, não são touros de produtores brasileiros. Por que isso? Porque a genética nacional ainda não chegou no patamar da genética importada. Eu tive um bate-papo sobre o programa Arte Brasil e eu tenho convicção que produtores que usarem os touros do Arte Brasil no primeiro mês da chegada deles aqui, que eles liberam o sêmen, na terceira ou quarta geração vão ter indivíduos dentro do seu rebanho no mesmo patamar do gado comercial americano, não no mesmo patamar das vacas top. Mas a gente ainda não está lá e por isso a gente não tem touros nacionais, digamos assim. Tá? Obrigado pela resposta, mas era bem isso, eu me expressei mal. Eu queria falar sobre os touros comercializados aqui, comercializados no Brasil. Isso aí, maravilha, tá? Então, que bom. Obrigado. E sobre DPR e TPI, sim, DPR está aí há bastante tempo. Ela começou com como é uma característica que tu mede muito poucas vezes na vida do animal, ela é de baixa herdabilidade. No início não se sabia como ela teria impacto prático dentro dos rebanhos.
Na medida que a gente vai aumentando o banco de dados da DPR, ela vai melhorando a sua acurácia, ela tem aumentado a importância dentro do TPI. Mudou a forma do TPI, agora eu não vou saber te dizer de cabeça o quantos por cento ela impacta, mas eu acho que a TPI, o DPR hoje, dentro do TPI, porque o DPR se divide em taxa de concepção das novilhas e taxa de concepção das filhas, tá? Eu acho que juntando essas características aí, a gente está entre 6% e 9% de peso dentro do TPI. Mas de cabeça assim eu não vou lembrar agora. Mas é isso aí, não chega a 10%, é de 6 a 8%, está por aí. Vamos lá, última pergunta que eu preciso saber. Já recebi umas mensagens aqui, manda mais uma aí e eu estou pronto. Na verdade, Felipe, aqui pelo nosso chat, acho que li todas. Não sei se a Monique tem alguma coisa para encerrar aí, uma pergunta, mas do pessoal, acho que era isso. Então, tá. Da minha parte era isso também, só agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo, as tuas informações aí, novidades para nós. Sempre que vocês quiserem. Muitas pessoas aqui agradecendo pelo